Foi numa audiência pública aqui no Senado que Marina Silva se viu encurralada, cercada de vorazes predadores dispostos a tripudiar de sua fala, de sua atuação como ministra e de sua vida de militância ambiental. Ela havia sido convidada a falar na Comissão de Infraestrutura sobre a criação de uma unidade de conservação marinha lá na margem equatorial, aquela que é cobiçada pela Petrobras, pelos parlamentares do Norte e por uma boa parte do governo do presidente Lula. Mas alguns senadores aproveitaram a ocasião para expor todo o seu ranço com a ministra. E mais do que isso, com o aparato estatal de controles ambientais. A coisa começou a desandar com o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Ele quer fazer avançar o asfaltamento da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Diz que foi uma promessa do presidente Lula e que há questões de licenciamento ambiental que não deixam o processo avançar. Marina rebateu, defendeu que atua baseada em leis, em dados e pensando nas próximas gerações e não nas próximas eleições. E disse que o que a norteia é a ética e não a ideologia. Aziz se irritou, disse que ela não podia dizer que tem mais ética do que qualquer um naquela casa e que ela atrapalha o desenvolvimento do Brasil. Marina disse que houve um crescimento de 119% nas taxas de desmatamento na região após o anúncio da retomada da obra. E Aziz disse que a ministra estava usando dados falsos. O bate-boca, claro, esquentou. E aí, o bolsonarista Marcos Rogério cortou o microfone da ministra, coisa que já havia feito outras várias vezes. Ela seguiu rebatendo os insultos de Aziz fora do microfone, até que disse então para Marcos Rogério que ele queria que ela se calasse, porque imagina que ela seria submissa. E ela não é. Bem, aí Marcos Rogério falou que queria ser respeitado e que não aceitaria ser acusado de sexismo. E então falou para Marina Silva: ponha-se no seu lugar. Sério, minha gente, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, para se defender da acusação de ser sexista, mandou uma mulher se colocar em seu lugar. Se não fosse puro mau-caratismo, seria só burrice mesmo, né? Mas a coisa continuou. O senador Plínio Valério, do PSD do Amazonas, aquele que já havia dito que gostaria de enforcar a Marina, decretou que respeita a mulher, mas não a ministra. Isso, obviamente, não é verdade, porque ele não disse que enforcaria a ministra e não a mulher, por exemplo, né? E mais importante, porque ser mulher não é algo que se dissocie do cargo de uma mulher. Marina falou que, como havia sido convidada para a audiência como ministra e não só como mulher, só permaneceria ali se ele se desculpasse com ela. Ele se recusou e ela foi embora. Olha, tem muita camada do que está errado no Brasil nesse episódio. Tem o fato de que Marina está enfraquecida, com o Planalto caladinho diante do tratoraço no meio ambiente promovido por Davi Alcolumbre, ou pela fala de Lula chamando de lenga-lenga a atuação do IBAMA. É inegável que isso não a ajuda quando ela é obrigada a visitar a Cova dos Leões. Agora, também é muito provável que Marina Silva sofresse esse tipo de ataque, mesmo se estivesse plenamente respaldada pelo presidente e pelo governo que ela representa. E aqui as razões se dividem. Primeiro, porque para pessoas como o Omar Aziz, há uma convicção muito firme de que estrada é progresso e licença ambiental é atraso. Quem assistiu ao Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, essa preciosidade de filme, sabe do que eu estou falando. Aziz cita que há 5.000 processos parados no IBAMA. E há um problema mesmo de demora na resposta desses processos, sejam elas positivas ou negativas. Há também uma parte dos servidores que partem da premissa de dizer não para tudo. Mas há ao mesmo tempo uma sanha exploratória que, sem a atuação rigorosa do IBAMA, se transforma em pura boiada passando. Simples assim. O segundo motivo pelo qual Marina seria atacada
mesmo se estivesse fortemente apoiada por Lula, é porque a oposição bolsonarista ao governo, aqui representada por Marcos Rogério e Plínio Valério nesse episódio, é truculenta, violenta, agressiva, baixa, vulgar. Isso com todos os representantes da situação. E terceiro, obviamente, porque Marina Silva é mulher. Quem quiser se enganar que isso não está entre as evidentes razões para tamanha virulência, que se engane. Eu não me engano, não. Falar do episódio absurdo do Senado hoje com Marina Silva, sem paixões, mas com bastante clareza das forças que estão por trás desse ataque, é o tipo de análise que o meio se propõe a fazer todos os dias. A gente tem o Pedro Doria e seu ponto de partida. Tem a Marilis Pereira Jorge e o seu de tédio a gente não morre. Tem o Central Meio, que é diário, e que sempre tem convidados, colunistas, todo mundo bacana. Mas a gente tem também o material premium, em texto e em vídeo, especial para quem é assinante e paga ali meros R$15 por mês. Seja um assinante premium e fique mais equipado para entender a política brasileira. Marina Silva foi escolhida para ser ministra do Meio Ambiente por alguns motivos. Ela é uma espécie de cartão de visitas internacional de compromisso do Brasil com o desenvolvimento com sustentabilidade. Ela também teria a capacidade de reconstruir os órgãos ambientais que foram dizimados nos anos Bolsonaro. E ela, que já foi deputada e já foi senadora, teria traquejo político para lidar com o Congresso Nacional. Ela até que tem traquejo, tá? Sem precisar deflagrar uma guerra, ela reduziu o desmatamento em todos os biomas do Brasil pela primeira vez em 6 anos. E também vem resistindo à imensa pressão pela liberação da exploração de petróleo na foz do Amazonas, por exemplo, assegurando, pelo menos, que o IBAMA esteja envolvido no processo e fazendo as exigências que precisam ser feitas. É uma vitória com sabor de derrota para muitos ambientalistas. Mas é algo que só alguém com a força de Marina poderia conseguir. Acontece que, do outro lado do ringue, estão figuras que representam ou um agronegócio absolutamente descomprometido com preservação ambiental, ou um grupo dentro e fora do governo que enxerga na exploração da margem equatorial o único caminho de obtenção de riquezas, seja para os estados do norte, seja para o Brasil, ou Davi Alcolumbre, claro, o presidente do Senado, que vem do estado do Amapá e que quer todo o setor energético para ele brincar. Essa é uma luta muito desigual. Alcolumbre conseguiu fazer avançar no Senado o PL da devastação sem muita dificuldade. O PL consiste basicamente no desmonte de toda a política ambiental construída a duras penas até hoje. E foram 54 votos a 13. O PT orientou sua bancada a votar contra, mas senadores da base do governo responderam por 45% dos votos favoráveis. Lula se calou. E o Ministério do Meio Ambiente soltou uma nota dizendo o seguinte, abre aspas, nas últimas semanas, o MMA conduziu um intenso processo de diálogo e articulação junto ao governo, com o objetivo de impedir o avanço do novo texto, que representa a desestruturação do sistema de licenciamento ambiental construído ao longo de anos. Esse esforço se concentrou tanto no Senado, por meio da articulação com a base de apoio do governo, quanto no âmbito do Executivo, em diálogo com a Casa Civil, a Secretaria de Relações Institucionais e os demais ministérios envolvidos na pauta, fecha aspas. Ou seja, Marina está dizendo que procurou apoio do governo tanto no Senado quanto no Planalto. E o governo não deu. Em parte porque Lula é refém de Alcolumbre para fazer andar qualquer pauta no Congresso. Em parte porque na extensa lista de prioridades de Lula, o meio ambiente só é uma delas para fazer bonito em viagens internacionais e tentar fazer bonito na COP30. Janja e Gleisi podem falar em defesa de Marina o quanto quiserem. Com esse tipo de ação do Congresso e de omissão de seu governo e com a boiada passando sem resistência, Lula vai fazer é feio. O Brasil não pode prescindir de uma política ambiental séria, gente, honesta.
Isso passa por exigirmos de cada um dos políticos que elegemos um compromisso muito além das palavras. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.